Olá, pessoal! Olá, boa tarde a todos. Eu sou Maria Marques, aqui da Spring. É ótimo ver vocês aqui hoje conosco. E só para confirmar, para a gente começar mais um evento, eu queria pedir que vocês me confirmassem se está tudo bem com o som, com o vídeo, se a gente pode começar. Só peço que vocês coloquem aqui no chat, que vocês mandem um oi, um boa tarde, estamos vendo, tá tudo ótimo. Estamos ansiosos para a sessão de hoje. Ok, tô vendo aqui vários comentários. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Pamela. Ok, boa tarde, Marcos. Perfeito, tudo certinho, diz Marcos. Ok, boa tarde, Elisângela. Pelo jeito está tudo funcionando. Então, vamos começar? Vamos começar com o nosso evento de hoje. Ah, para começar, para quem não me conhece, né, eu sou Maria Marques, responsável pelo desenvolvimento de negócios da Spring no Brasil. Se vocês ainda não ouviram falar da gente, vão ouvir falar muito, né? Sejam bem-vindos para mais uma sessão da série de webinars educacionais sobre e-learning corporativo, porque é nisso que a Spring acredita, no e-learning corporativo fácil, rápido, intuitivo e aquele e-learning que traz resultados. Acredito que vocês também estão atrás desse mesmo objetivo. Mas o nosso objetivo de hoje é trazer os especialistas da área que são realmente referência no assunto, para que eles compartilhem com vocês as tendências mais quentes, as melhores práticas do mercado, né, e algumas ideias que vocês podem aplicar no trabalho, no dia a dia de vocês. E isso, vi muitos comentários pedindo que eu convida a Suane Vargas para conversar aqui, para fazer uma sessão de perguntas e respostas. A gente fez no final do ano passado um evento nosso de tendências de e-learning corporativo na prática. A Suane foi a nossa convidada e vocês receberam ela muito bem. Eu recebi muitos comentários dizendo que faltou tempo, que vocês tinham muitas perguntas, muitas dúvidas que vocês queriam tirar com ela. Então, ela está aqui, a mentora de design instrucional, a pessoa que consegue pegar um projeto de e-learning e transformar ele numa experiência maravilhosa de e-learning. E ela tem todas as respostas. Então, se vocês tiverem Uau, que algumas. expectativa, hein? Ó, subiu É a régua fácil lá criar em expectativas, cima. viu? Mas. ah, Então, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês não enviaram por meio do nosso formulário de inscrição, na hora de fazer a inscrição, vocês podem fazer isso agora aqui no chat, né? Se surgir alguma dúvida no meio da conversa, também podem mandar aqui. A gente está acompanhando o chat, então vamos. Ó, a Elisângela diz: já tenho. Já? Ok, vamos anotar e vamos responder. Perfeito. Então, pessoal, tô vendo que o pessoal tá super interagindo, é ótimo, é isso que a gente quer interagir com vocês e tirar as dúvidas. Boa tarde, Suani, se você quiser fazer alguma Olá. introdução antes da gente passar para a primeira pergunta. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês novamente, não é? Para você que não me conhece, sou Anne Vargas, eu sou mentora de designers institucionais e vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim aí ao longo do nosso bate-papo, porque o que me interessa aqui não é nem me apresentar tanto para vocês, não. Acho que se vocês estão aqui, vocês estão querendo fazer perguntas, né? E eu quero dar atenção total para vocês, tá bom? Perfeito, perfeito. A gente vai começar pelas perguntas que a gente tinha recebido, ou a gente já posso responder da Elisângela? Bom, se quiser, pode responder o da Elisângela, Você já que a gente manda. recebeu ele agora, né, Elisângela já chegou chegando. A Elisângela colocou assim. Vocês estão me vendo? Sim, Vocês estão me eu acho. vendo? Pessoal, confirma, por Todo, favor. né? Sim? Então tá Sim. bom. Olha, eu me arrumei bastante, gente, para aparecer aqui. Então, deixa eu ver, peraí que subiu aqui. Vamos lá. Elisângela falou assim: como ser um bom TI corporativo sem ter conhecimento acadêmico em RH? Você não precisa ter conhecimento acadêmico em RH para ser DI, tá, Elisângela? O que você precisa é conhecer o processo
de design instrucional, tá bom? Ela continua, é possível se desenvolver sem especialização dos recursos humanos? Sem dúvida que sim, tá? Claro que quanto melhor, assim como em várias profissões, né? Na nossa, como designer instrucional, quanto mais você estudar, quanto mais você conhecer o comportamento humano, a forma como as pessoas aprendem, a tecnologia que pode dar suporte a isso, né? Todo esse contexto, tanto melhor DI você será, tá bom? Mas não é que não tenho especialização em RH, não posso ser DI. Não, isso não é verdade. Tá? Você falou aqui, ó, que tem licenciatura e especialização em DI e AD. E você ainda não é DI, você é DI sim, senhora. Tá bom? Perfeito. Ah, então tá. Vamos começar com uma primeira pergunta que chegou por meio do nosso formulário de inscrição, né? E a gente estava revisando as perguntas antes ah, de aparecer aqui ao vivo, né, com vocês, e a Sônia disse, nossa, que pergunta polêmica, não tem muitas perguntas polêmicas, então vamos começar com uma pergunta polêmica já, porque a pergunta é, como convencer os funcionários a fazer os cursos? E como explicar a importância? Alguma dica como melhor comunicar e informar as equipes sobre o lançamento do treinamento para garantir melhor adesão? Olha, pessoal, eu acho que é uma excelente pergunta. Eu não sei se vocês também têm esse problema, essa dificuldade, né? Ah, vamos até compartilhar agora uma pequena enquete aqui no chat para ver se essa é uma dor de vocês. Ó, o Robert já está falando a pergunta que é a dor de todos, sim, É verdade. sem dúvida. Mas, Sônia, o que você acha? O que a gente pode fazer com essa Então, dor? eu não sei se tem aqui pessoas que já. Estou até me ajeitando aqui na cadeira, é polêmico. Vocês têm pessoal aqui que já me acompanha e sabe que eu tenho o leque da polêmica, né? E essa merece um leque, gente. Olha, que calor. Porque a questão aqui, gente, é a seguinte, né? A pergunta começa assim: como convencer os funcionários a fazer os cursos? Se a gente está precisando convencer o funcionário a fazer o curso, alguma coisa de errado a gente está fazendo. Já começa aí. A gente não tem que convencer o aluno. A gente tem que mostrar para o aluno o benefício desse curso para o desenvolvimento dele. A gente está falando aqui especificamente de um ambiente corporativo, certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte: se eu precisar convencer essa pessoa de que esse treinamento vai facilitar a vida profissional dele, vai facilitar o cotidiano dele dentro da empresa, talvez nem precisasse ter esse treinamento. O que a gente precisa fazer é entender quais são as dificuldades dessa pessoa. Por que ela não está conseguindo performar melhor? Por que o gestor dela espera que ela faça B e ela ainda está no ponto A? Qual é o caminho que ela tem que percorrer desse A para esse B? É aqui que eu preciso atuar. E daí, para isso, eu não preciso convencer esse funcionário. Eu só preciso mostrar para ele quais são os benefícios. E ele mesmo vai se interessar em se desenvolver. Percebe? Faz sentido para vocês? Falem aí comigo. Ó, o pessoal do 82% disse que 83% que tem dificuldade em convencer, né? Faz sentido, então, isso que eu falei para vocês? Acho que você está muda, ô Maria. Não estou te ouvindo. Aí, agora sim. Super faz, a gente, só para contar para o pessoal, né, a gente estava, antes de entrar aqui na sala, a gente estava falando de exemplos de cursos que o pessoal não quer fazer muito, né, então, por exemplo, aqueles Exato. ah, treinamentos de compliance, né, os treinamentos ah, de suborno, né, por exemplo, então, aqueles treinamentos que todo mundo fica, ai não, isso não, novamente, mais uma vez, nem quero começar, já tenho tanta coisa para fazer, e ainda tem que ainda tem Uhum. que seguir com esse curso. E parece que é um desafio, né, chamar o pessoal para completar, para finalizar esse curso. Só que, na verdade, se você, pensando bem, o problema não é o curso, né, então qualquer curso, ele
pode ser, oferecido para o usuário da forma interessante, da forma que ele vai achar o máximo, da forma que ele vai, Exato. ficar, assim, pensando: "Nossa", hã, ele vai voltar para casa, vai contar para a esposa dele, sabe, tipo: "Olha, hoje me deparei com uma questão muito interessante. Nesse caso, o que que você acha? Seria suborno ou não?", né. Então, e esse é o objetivo de aprendizagem, né, de colocar o seu, usuário, o seu aluno a refletir. Uhum, Aí que você exatamente. consegue realmente devolver o prazer de aprendizagem. É isso. A gente estava falando do curso de compliance, né? Que eu imagino que a maioria de vocês tem aí na organização aquele curso anual de compliance, ou anual ou a cada 2 anos. E aí a tentação nossa como profissional de treinamento é falar, o conteúdo não mudou, é o mesmo curso. E aí vai lá e dá uma repaginada, muda umas imagens e tal, e lança o curso. E ninguém faz o curso. Por quê? Porque os casos são os mesmos, são conceitos, e, em tese, se aquela pessoa está trabalhando na organização, ela sabe o que é suborno, o que não é, o que é ética, o que é moral. Em tese, ela sabe o que é. Né? Agora, se eu pego um curso, eu vou entender, ok. Então, né, geralmente é o jurídico quem encabeça essa demanda. Quais tipos de problemas de compliance a gente tem tido nesses últimos 2 anos, jurídico? Ah, tem sido esse. Ok, então a gente pode até é, trazer os principais conceitos, mas eu vou pegar mais forte, trabalhar mais forte aquele ponto onde a gente tem problemas. E aí eu vou trazer ali situações que são, às vezes, no detalhe. Eu não vou trazer assim, né, igual eu comentei com as meninas, eu posso aceitar de presente do fornecedor uma viagem para a Disney? Ele vai, é óbvio que ele não pode, tá claro isso, né? Mas o exemplo que a Maria trouxe, eu posso, será que se eu aceitasse, ele mandou um Uber Eats ali para a gente poder almoçar, um cupomzinho de um almoço só e tal, inocente. Será que eu posso aceitar? Poxa, ele precisa pensar um pouco mais, né? Se o valor está dentro da política, enfim, né? Várias questões aí. Então, é no detalhe, é na minúcia. Aí você vai ter a atenção das pessoas. Aí elas vão começar, inclusive, a discutir esse ponto ali no café ou no chat. Ela fala, escuta, não pode? Por que não pode? Será que Uhum. pode? Você já olhou o texto de comprar? Você já leu o curso? Você viu o feedback? E aí sim você gera um engajamento, entende? Quando são esses cursos chatinhos. Né? NR, por exemplo. NR é outro curso chato. É um tema chato, são as normas regulamentadoras. Porque o conteúdo não muda, é o mesmo sempre. Mas você pode abordar de maneiras diferentes, entendendo qual é o contexto de aplicação daquele conteúdo. Entende? Então não se trata de convencer o aluno, sabe? Você convence a pessoa, sei lá, a ir para um passeio A ou para um passeio B. Não convence para fazer um curso. Ela tem que estar interessada naquele tema. A gente tem que pensar, quando o nosso pensamento é convencer o funcionário, a gente está pensando de uma forma muito mais para o pedagógico. E a gente precisa pensar de uma forma muito mais andragógica. A gente trabalha com aprendizagem para adultos. Como é que esse adulto aprende? Quais são alguns dos princípios de andragogia? Eu preciso considerar a bagagem que ele traz com ele, as experiências que ele tem, né, de vivência. Você está dando treinamento para a pessoa que tem 30 anos de empresa. E você não pergunta em nenhum momento, né, não faz nenhuma pergunta reflexiva, não pede para ele compartilhar nada. Tipo, ele está ali de forma passiva, só pensando ali. Jura que você está falando isso para mim? Né? Então a gente tem que considerar tudo Uhum. isso, eu tenho que mostrar para esse aluno adulto, diferente da criança, né, que está ali, sei lá, tendo aulas de física, ela nem não faz ideia do que para que ela vai usar, que tanto faz, ela faz, né, vai estudar, precisa tirar nota e passar de ano. A gente não, a gente engajar, ter interesse por algo, precisa entender que é o famoso que vantagem Maria leva, não a Maria Marques, né? O que eu faço com isso? Em que isso me ajuda? A gente precisa pensar um pouco, por exemplo, vocês que estão aqui, vocês, quando precisam resolver uma questão, vocês vão lá pesquisar no Google ou no YouTube.
Você pega aquele uma vez eu precisava instalar uma prateleira na minha casa. Eu tinha pedido muitas vezes para o meu marido e ele não fez. Aí eu falei, bom, vou procurar no YouTube como é que faz. Eu assisti lá um vídeo de 5 minutos e resolvi o meu problema, consegui instalar. Eu não fui assistir um vídeo de 1 hora. A melhor parafusadeira, furadeira. E aí você olha assim. Não, eu queria dizer, olha, pega o negócio, faz assim, é nesse ângulo, vai dar certo e pronto. É isso. E no Maravilha. nosso Tem curso é a vídeo mesma para coisa. tudo. Para tudo. E o nosso curso tem que ser a mesma coisa, direto ao ponto. Porque, Maria comentou no início, né? A gente tem muita coisa para fazer durante o dia. Né? Uhum. Você precisa entregar relatório, precisa prestar conta do seu gestor, pensar no seu plano de desenvolvimento, ficar de olho ali nas suas metas, nossa, várias coisas. E ainda tem um curso para você fazer. Então a gente precisa facilitar a vida dessas pessoas, tá bom? E eu até do ponto de vista de usuário, né, poderia também compartilhar uma dica, né. Eu acho que é muito importante, considerando esse ponto do que temos um monte de coisas para fazer, e quando você avisa sobre o curso, já deixar claro que, por exemplo, é um curso rápido. É um curso que não vai levar mais de 15 minutos do seu tempo, né, para o usuário não pensar: "Nossa, eu vou abrir esse curso, vai ter um vídeo de 2 horas, vai ter um webinar para eu assistir, para eu responder um quiz infinito", né. Então é uma é uma dica, do aluno, né. E outra coisa que eu estava pensando enquanto a Suane estava falando, né, que na verdade também uma solução, uma possível ajuda nesse caso, seria, uma diversidade de formatos, né. Ou seja, não entregar todos os seus conteúdos em formato de texto, por exemplo, né. Você entrega aqueles textões, por exemplo, a Daniele está falando aqui do curso de LGPD. Aliás, pessoal, a Daniele fica de olho que, no final de fevereiro, lá pelo dia 23, a gente vai ter um webinar sobre como criar um curso de LGPD. Olha, Seja com dicas de como apresentar esse material complicadíssimo para alunos ah, para ter retorno positivo, né. Mas, por exemplo, você está criando esse curso, ah, só colocar um texto, né, mandar um texto da lei para a pessoa ler, não adianta, ninguém vai ler aquilo, é impossível, né. Mas, colocar um vídeo interativo, ou criar uma interação com personagens, ou criar, por exemplo, uma simulação de diálogo com, um diálogo entre o seu funcionário e, por exemplo, uma organização terceira que está, pedindo compartilhamento de dados. Será que pode? Pode agir assim, né. E justo nesse intuito de, ah, colocar a dúvida na cabeça do seu funcionário, que a Sônia marcou agora. E, a gente tô na amando verdade, os comentários no chat, amando. O Robert falou que assistiu o vídeo de nó de gravata. Olha aí, tá vendo? deixa eu ver. Trabalha hum, Muito bom. Pai YouTube sempre salva a gente. Tem tudo no YouTube. Inclusive tem eu no YouTube, quero deixar isso claro, tá? Vocês podem me acompanhar lá no meu salvando. canal. Gente, sim, nó de gravata. Oh, mas esse é uma vídeo complicadi é uma coisa complicadíssima de fazer. Eu assisti tantos vídeos sobre isso e eu não consigo aprender. Então, tem aquela coisa linda de quando a mulher, faz gravata, faz nó na gravata para o marido, né, eu não consigo. Eu queria muito aprender, mas não consigo. Bom, Acho que o Wilson colocou uma pergunta, comentou aqui questão de feedback, né? De avaliação de reação e sim, tal. sim, acho que O, o Wilson, me conta se a sua avaliação de reação se ela é anônima ou não. Ou se a pessoa se identifica, tá bom? Põe aí no chat, que eu já vou ver. Posso responder a pergunta do Robert? sim, pode, fique à Ele vontade. falou assim, Sônia, qual a sua opinião para cursos em formato blended learning para temas de NR, por exemplo? Acho que não é nenhuma questão de opinião, viu, Robert? Eu acredito que eles têm que ser blended. Não dá para fazer uma NR totalmente online. E, embora você possa sim fazer uma NR totalmente presencial, mas você ganha tempo. NR é norma regulamentadora. Então, por exemplo, você tem norma regulamentadora para os trabalhadores que trabalham em altura. Então, eles têm que seguir algumas normas que são descritas nessa NR, tá bom? Então, tem, sei lá, para espaço confinado,
Tem várias reuniões, são acho que umas 40 mais ou menos. Isso. E aí, falando assim, então pode ser tudo presencial? Pode. Dá para ser tudo online? Não, não dá. Porque eu preciso de algumas práticas ali. Porque, por exemplo, se eu estou falando de espaço confinado, por exemplo, tá? Eu não consigo simular essa questão do espaço confinado no online. Mas eu posso passar para o online, para ele, toda a parte conceitual. E depois eu levo ele para um presencial mais rápido, porque o online, né, já chega todo mundo alinhado, todo mundo na mesma página, e eu vou para uma atividade prática, entendeu? Para entender se aquilo que ele viu no online, se ele de fato entendeu aquilo que ele viu, se ele consegue agora atuar no ambiente confinado. Percebe? Então, super acredito num blended para temas de MR, tá bom? O Wilson respondeu aqui que é anônima um campo para comentar. E as pessoas não estão querendo responder. Precisa entender. Uma coisa importante aí com relação à avaliação de reação é o que é feito com essas informações. Eu já vi empresa que aplicava no treinamento presencial, inclusive, avaliação de reação, mas eles não liam aquele documento, eles não tinham condições pelo volume, a equipe muito enxuta, tal. Então, aplicava-se, porque fazia parte, né, da liturgia da aula, só que chegava na empresa e eles jogavam fora aquilo, não liam, não nada. Então, Faziam por fazer. Por fazer, porque estava ali no processo, sabe? E a gente pensa que não, mas as pessoas estão atentas. E se as pessoas colocam ali quais são as opiniões dela, né, as insatisfações dela, e nada muda, ela para de responder. Eu não sei se é esse o seu caso, Wilson, né? Não conheço o seu cenário, nada, mas precisa verificar se por acaso o instrumento avaliação de reação não caiu em descrença. E as pessoas falam, não vou nem responder, porque não faz diferença mesmo. Precisa entender esse contexto, tá bom? Olha o comentário da Wilson mais abaixo, né? Que dependendo da turma, poucos respondem. Ou respondem, nossa, que estranho, tipo, a meia aula, 2 de 10. Que coisa. É complicado. Talvez a pergunta, a pessoa não está entendendo. Precisa investigar, tá bom? Precisa investigar, sem dúvida. Porque parece aquela avaliação quem é? Tem um técnico desses programas de auditório aí que fala, nossa, amei, perfeito. O Boninho, para quem assiste Danças Famosas, no domingo à noite, tem lá né, do Boninho, fala, nossa, maravilhoso, foi espetacular, incrível, nota 9. Foi perfeito, nota 8. Tá? Então precisa verificar o que está acontecendo aí, tá? As palavras maravilha, que fantástico, já perderam o sentido, né? São palavras que tem que dizer, porque senão parece mal educado, né? Total. Bom, mas eu queria só passar aqui a segunda pergunta daquelas que Vamos, vamos. anotamos, né? Eu Depois a fico gente olhando o volta para o aqui, chat, a gente vai intercalando. tá bom. Ah, porque como a gente também abriu um formulário prometendo responder aquelas perguntas, né? Então a gente vai intercalando. Tá bom. A segunda pergunta foi, na verdade, parecida um pouco com a primeira, mas com foco nos diretores, né? Na hora de convencer os diretores de algum projeto, como por Verônica, exemplo, coloca aquela enquete lá. O que a é mais difícil? O implementação. que é mais fácil? Isso, o que Aí, seria mais fácil, convencer o chefe ou o colaborador? Porque você também precisa convencer o chefe, né? Da importância de implementar o seu projeto, né? Sônia, o que você sugere nesse caso, né? Como falar com o seu diretor, como abordar esse assunto, porque às vezes pode até dar medo e você pensa, putz, o diretor com certeza vai dizer que não. Se eu pedir mais orçamento para o meu departamento, como evitar isso? é verdade, olha lá, nosso 75% chefe. Gente, não tá fácil a vida não, né? Tá fácil não. Olha só, mais uma vez aqui, não se trata de uma questão de convencer.
tá bom? Velocidade, a gente precisa pensar o seguinte: qual é a linguagem desse gestor? Ele é um gestor de quê? Então, por exemplo, você vai ali falar com o gestor financeiro da empresa. E aí você chega para ele e fala assim, olha, a gente precisa, né, treinar as pessoas não estão performando bem na sua área, né? Vamos fazer uma experiência super legal, vai ser divertido, a gente vai colocar todo mundo para conversar. Quem nunca? Quem nunca abordou um gestor assim? Nossa, vai ser uma experiência inesquecível para ele. Alguém já falou assim com um gestor? Não sei se eu peço para colocar no chat ou não. Acho melhor não, né? Fica aí só na sua voz mental aí, né? Só que o gestor, ele não quer, ele dá a mínima se a pessoa vai ter uma experiência feliz, que ela vai sair sorrindo. Não é isso que ele quer. Ele quer saber dos indicadores dele. Em que esse treinamento vai impactar o meu indicador? Eu vou vender mais se eles treinarem esse tema? Eu vou diminuir a taxa, o índice de acidentes dentro da organização? Eu vou diminuir o valor que eu acabo pagando em multas por não conformidade? É isso que ele quer saber. Ele não quer saber se o treinamento vai ser lindo, se as pessoas vão ficar felizes. Ele não quer isso. Eu garanto a vocês que ninguém aqui nunca viu um gestor chegar ali por volta de novembro e tal e falar assim: nossa, minha equipe esse ano performou lindamente, batemos todas as metas, nossa, eles estão de parabéns. E eu estou aqui porque eu quero presentear a minha equipe com 10 horas de treinamento. Isso não existe. Não existe, gente. Ele quer, quando um gestor busca a gente, né? Ele quer resolver um problema. Muitas vezes até a gente é meio que a última alternativa dele. Fala, nossa, já tentei de tudo, então vamos treinar. Às vezes isso até acontece. Então, quando ele chega para a gente, ele tem uma dor para resolver e essa dor está atrelada ao indicador. Aliás, deve ser por isso que chama indicador, né? Piadinhas de tia Soane. Enfim. E aí, eu preciso falar com ele nesse nível. Ele não quer saber das questões pedagógicas, andragógicas. Ele não quer saber nada disso. Então, é aí que você convence, entre aspas, quando você fala a língua dele, mostra para ele qual é o benefício para a área dele, aí sim você tem uma aliança estratégica com esse gestor. Tá bom? É assim. Super concordo, super concordo. E realmente, muitas vezes os diretores falam uma língua de números e a gente precisa aprender a falar essa língua se a gente quer alcançar nossos objetivos, né? É muito difícil, porque muitas vezes a gente que tem paixão pela questão de ensinar, né? A gente quer chegar nessa paixão e transferir essa sensação para o chefe. Como assim? Como que você não enxerga? Vai ser muito legal, né? Isso que você falou, Sônia, eu acho que é a primeira coisa que vem na cabeça na hora que muita gente pensa, eu preciso falar com o meu chefe. Não, eu preciso convencer ele do que vai ser uma ótima ideia, né? Agora, transformar isso para a linguagem de números, E veja bem, é não chato. quer dizer que a gente não tem que pensar nessa experiência como sendo algo muito legal, tá? A gente tem que ter essa preocupação, sim. Isso tem que estar no nosso DNA mesmo. A gente tem que procurar entregar a melhor experiência para esse aluno. Mas eu preciso adequar o meu discurso. Eu preciso entender com quem eu estou falando para Sim, abordar os pontos corretos, tá bom? sim, exato. E, na verdade, mesmo antes de receber essa pergunta, a gente aqui na Espring já estava pensando nisso, né, em preparar algum passo a passo, né, algum guia de como abordar esse chefão do Mario, né? Parece um jogo, mas como falar com seu chefe. Então está nas etapas finais de preparação. Fiquem de olho em nossa Olha comunicação, no aí. nosso canal de LinkedIn. A Verônica vai compartilhar agora nos comentários o link do nosso canal do LinkedIn para que vocês possam acompanhar, mas em breve vai sair um passo a passo de como
explicar o seu ponto na linguagem de números, né, para o seu chefe. Fiquem de olho. Estudem o negócio de vocês. Muito bem, vamos para Sim. onde agora? Ó, o Cláudio tá comentando aqui: "A nossa cultura não valoriza a educação da maneira generalizada. Em algumas organizações, convencer chefe e colaboradores é igualmente difícil". Exatamente. É. Exatamente. Por isso que a gente precisa entender, quando eu falei, né, do que vantagem a Maria leva, é bem isso. Que vantagem esse colaborador leva e que vantagem esse chefe leva ao Uhum. implantar esse treinamento. Tá bom? Hum. O Pedro diz: "O próprio gestor pode ser o problema". Pode, já aconteceu. Já aconteceu, a gente está ali numa conversa de levantamento de necessidade e eu percebi e falei, escuta, acho que você precisa. Não falei dessa forma, né? Você faz todo, ai, querido, amado, né? Uhum. Toda uma diplomacia, mas fala, olha, será que não seria interessante você primeiro entender um pouco melhor o perfil da sua liderança, dos seus liderados, sabe? Às vezes acontece, sim, sem dúvida. E eu defendo muito que a gente tem que ter, como designer instrucional, um papel consultivo. E isso é exercer esse papel consultivo. Quando às vezes a demanda chega e às vezes a gente percebe que o problema não é exatamente aquele que ele está trazendo, sabe? Uhum. E quem nunca atendeu um gestor que fala assim, precisa treinar esses caras, tudo burro. Não faz nada certo esses caras. Aí você já saca na hora. O problema aqui não é que as pessoas não sabem, Uhum. as pessoas têm medo desse cara, ele não sabe orientar, entende? Então a gente precisa, com muito tato, às vezes não é nem a gente que vai falar, dependendo do crachá, do peso do crachá dessa pessoa, talvez eu precise do apoio da minha gestão para que eles possam conversar entre pares. Isso é exercer essa diplomacia, né? Sim, vamos pegar aqui a pergunta da Joyce. Suane, tem dicas de como trazer engajamento na universidade corporativa em conteúdos não obrigatórios e sem atrelar a ganhos? Por exemplo, sem usar pontos, gamificação, e qual é a melhor forma de optar pela escolha de tema desses cursos? Ela gostaria de aumentar a utilização da universidade em cursos fora das atividades dos colaboradores. Joyce, você mapeou os conteúdos que essas pessoas gostariam de acessar? Pode ser muito boa começar por aí, tá? Porque às vezes a gente tem uma super boa intenção, acha que é um tema super legal, mas não é exatamente o que as pessoas querem, então pode ser interessante. Sabe que eu trabalhei numa organização, a gente tinha muitos cursos não obrigatórios, que a gente chamava de cursos livres, né, dentro da plataforma. Mas muitos mesmo, talvez até mais do que os cursos obrigatórios e recomendados pela função. E aí, foi muito legal que uma vez eles estavam fazendo uma pesquisa, não tinha nada a ver com treinamento, eles estavam fazendo essa pesquisa com os funcionários de determinados estados e perguntaram, como pergunta aberta mesmo, quais eram os benefícios, né, que a empresa entregava para eles e que eles achavam mais interessante. Mas a pergunta era no intuito de vale refeição, vale alimentação, assistência médica, essas coisas. E apareceu muito como benefício percebido a universidade corporativa. Olha que interessante. E aí a gente foi, né, investigar um pouco mais isso e tinha a questão assim, porque tem um curso lá de apresentação, como montar a apresentação no PowerPoint, era tão fácil, e meu filho fez comigo, para fazer as apresentações dele da escola. Tem lá um curso de Excel que é bem curtinho, fala muito fácil também, e a minha esposa usa, porque ela faz brigadeiro para vender. Então, assim, meio que sem querer, a gente estava alcançando não só o funcionário, mas a família do funcionário com a universidade corporativa. Melhorando a Então, vida deles. total, e principalmente quando a gente fala de universidade corporativa, porque tem algumas universidades corporativas que ela tem um título, porque parece que é bonito e tal. Mas, na verdade, ela tem uma área de treinamento. É diferente você ter uma área de treinamento e uma área de treinamento e desenvolvimento e uma universidade corporativa. São três estágios diferentes aí.
Quando você tem uma área de treinamento, você atua apagando os incêndios muitas vezes. Então acontece um problema, opa, precisamos, né? Você identificou a necessidade de aprendizagem, porque aconteceu alguma coisa, então você vai lá e apaga esse incêndio com um treinamento, né? Ou faz parte, né, de toda essa solução para apagar esse incêndio. Quando você tem um planejamento estratégico bem claro na organização e ela sabe onde ela está e onde que ela quer chegar e quais competências ela precisa desenvolver no funcionário para alcançar esses objetivos desse plano, então ela começa a desenvolver também as pessoas nessas competências. É um trabalho olhando para frente. O treinamento acaba olhando para trás. Quando eu tenho treinamento e desenvolvimento, eu olho para trás, mas eu também olho para frente. E quando eu tenho uma universidade corporativa, no pleno sentido do que é uma universidade corporativa, então eu não olho só para trás e eu não olho só para frente, eu olho também para o meu entorno. Entende? Então, quais são as necessidades das pessoas que estão ali do lado de fora do meu muro? Para isso eu preciso mapear, tá bom? Sim, perfeito. Só voltando aqui um pouco para a questão dos chefes, eu só queria compartilhar isso com vocês. O comentário da Elisângela foi muito bom. Ela diz: uma vez me matricularam 45 alunos num curso. Passaram-se alguns dias, ninguém acessava. Fui ver, era porque o gestor reservou um computador para todo mundo revisar pós-horário de trabalho. Fuá, fuá, fuá. Obrigada por esse barulhinho. Foi muito bem colocado. É isso mesmo. Ai, gente. Bom, mas falando em canais Hum. diferentes, como um computador reservado, né, para horário, após o horário de trabalho, né, Pós-trabalho, meu Deus. queria levantar mais uma pergunta aqui, sobre canais, Uhum. um pouco inusitados, né, para os treinamentos tradicionais. Teve uma pergunta assim: além dos meios tradicionais de aprendizagem, quais canais você sugere para gerar mais engajamento e dinamismo na aprendizagem corporativa? O que você acha sobre usar Facebook, TikTok e Instagram para treinamentos? Teria alguma dica para esses canais? Olha, pessoal, que pergunta legal, porque recentemente estou também ouvindo falar muito sobre aprendizagem no TikTok, né? Sobre aprendizagem no WhatsApp. Vocês estão usando algum canal? Bom, Coloquem aqui no chat, aliás, talvez a Verônica possa criar uma enquete para ver se vocês estão usando o WhatsApp, TikTok, Face, né? Instagram para treinamento, enquanto a Sônia está respondendo, sensacional. mas Eu teria quero alguma saber dica? também se vocês estão Vale a usando. pena usar? Vale a pena. Tem uma frase de uma música, que eu não vou nem arriscar dizer de quem é, porque eu sempre erro, que ela fala assim, que o artista tem que ir onde o povo está. Vocês já ouviram essa frase? E a gente, no treinamento, a gente tem que pensar nisso. Essas pessoas, os meus alunos, né, as pessoas que eu vou treinar, elas estão no Facebook? Hoje tem pouca gente no Facebook, né? Então elas estão lá, elas estão no TikTok. Se eu estiver treinando um público de call center, por exemplo, nossa, acredito que o TikTok vai super engajar, né? Mas entenda se o público está nessa ferramenta. O Instagram também é excelente. E tem muita gente no Instagram de fato, né? Tanto no Instagram quanto no Face. Você pode usar de forma bastante estratégica. Por exemplo, no Instagram você pode criar um perfil fechado e fazer as atividades ali. O próprio Telegram você consegue, o WhatsApp também, né? O Telegram eu acho até mais legal porque uma vez que você publica as atividades ali e entrou uma pessoa depois, ela tem acesso ao que foi postado anteriormente, diferente do WhatsApp, né? Que a pessoa só tem acesso àquilo que foi publicado depois que ela entrou. Entretanto, tem aí por conta de eleição e tudo mais, uma questão aí de Telegram, né? Pode ser que ele saia do ar, sei lá. Tem uma treta rolando aí. Então, precisa verificar isso também, tá? Então, precisa entender se essas pessoas estão nessas ferramentas. Se faz parte da cultura dessas pessoas e da empresa principalmente, né? Se é uma empresa mais sisuda,
tá? Sei lá, de repente, um escritório de advocacia. Não sei se faz muito sentido fazer um treinamento no TikTok. Não Vai sei, que. pode ser que sim, né? Talvez eu esteja sendo preconceituosa aqui no Uhum, meu comentário. Mas, assim, a grosso modo, né? Via de regra, ambiente de direito é um ambiente mais sisudo e tal. Não sei se seria o TikTok o melhor ambiente. Da mesma forma, né, como no exemplo do call center e tal. Talvez eles não estejam mais no Facebook, né? Eu tenho a impressão que o Facebook uhum. virou rede de tiozão, assim. Tem impressão. Não sei. Mas, novamente, né, você tem que estar lá onde o seu público está, Você né? tem que saber onde o seu público está. Se ele está lá, super faz sentido. Mas checa se a cultura da empresa comporta essa questão, tá? Uma vez eu quis fazer numa empresa que eu trabalhava, eu quis usar o WhatsApp. Não existia um WhatsApp como ferramenta oficial da empresa, mas eu sabia, como em todos os lugares, né, gente? Na época nem era tão comum, mas hoje todo mundo, todo departamento tem um grupo no WhatsApp para contar aquelas fofoquinhas, né? Para chamar para Com aquele chefe e happy sem chefe. hour. Tem o com chefe e sem chefe, exatamente, né? E por que não? Na estratégia que eu estava montando ali, fazia muito sentido para mim colocar micro-learnings, né, vídeos, pílulas em vídeo bem curtinhos, dentro desses grupos de WhatsApp, porque ia disseminar de uma forma muito rápida aquilo que eu precisava entregar, estava assim, em questão de minutos, estava entregue. A pessoa não precisava entrar, acessar um computador, entrar na plataforma, procurar um curso, sabe? Uhum, sim, Mas a empresa não permitiu. não acredito. A empresa não permitiu. TI, compliance, virou uma papapá. Eu tô falando para vocês, isso já faz bastante tempo, né? Só que eu saí dessa empresa já tem um pouco mais de 4 anos, né? Então já assim, 4 anos parece que é pouco tempo, né? Mas em termos de tecnologia e tudo mais, é tão rápido, Uhum. né? E, e eles não permitiram. Eu fiquei conhecida ali meio que como a causadora de encrencas. Faz parte. É o A preço de liderança. inovadora, aquela que tenta trazer inovações para o estilo. Bom, vamos pegar aqui a pergunta do Robert, que também é muito atual, porque essa questão de acessibilidade em tratamentos Eu modernos estava é de muito olho nela aqui. levantada, né. Aí eu realmente queria, que você olhasse e respondesse, né. Então, Suane, eu utilizo o Iceberg para desenvolver cursos e como tenho PSD surdos, coloco tradução em libras com intérprete. Alguma orientação, dica? Não, o que você faz já é ótimo. Só precisa entender se é dessa forma que eles entendem. Porque quando a gente tem o surdo, tem algumas coisas ali que, né, você tem Libras, mas ele pode não saber Libras, talvez ele faça leitura labial, né? Às vezes as pessoas falam assim, vou colocar legenda, porque daí está resolvido, mas talvez ela não tenha sido alfabetizada em Uhum, português e apenas em Libras. A gente tem que lembrar que Libras é um idioma, né? É diferente, não é o português adaptado, é um outro idioma, com uma outra construção das frases e tal. Então é só você entender isso, se a forma como você está fazendo se atende, tá bom? E a gente aprende tanto quando a gente conversa com os PCDs, principalmente para cursos online. Eu já participei de um projeto a ideia, né? Depois, enfim, foi barrado, infelizmente, mas a ideia era deixar acessível todos os cursos obrigatórios. Porque o que acontecia na ocasião? A gente tinha os cursos online, e quando tinha um PCD naquele grupo, era um treinamento separado para ele, um presencial separado para ele, que era repassado, né? Alguém fazia o curso online e repassava para ele. Ou seja, a gente incluía e imediatamente o treinamento excluía. Isso é muito triste, né? Quando é, o treinamento é o fator de exclusão. E aí eu fui exato. conversar com várias pessoas. Nossa, conheci pessoas incríveis, com histórias incríveis. Tinha uma moça cega e ela cuidava do estoque nas planilhas de Excel, também já faz tempo, né? Um pouco isso aí. Então, a gente tinha que ver ela usando Excel.
É um negócio inimaginável, né? Como é que um cego lida com Excel? E era incrível a Pois é. velocidade dela. E a gente testando os cursos ali com o leitor de tela que ela tinha. No caso ali, eu tinha virado a pessoa com deficiência, porque eu não conseguia acompanhar a velocidade do leitor de tela dela. Só diminui aí um pouquinho, que eu não estou entendendo nada. Então é incrível. Conversa com essas pessoas. Tá bom, Robert? Você É. vai ter insights incríveis. Tenho É a certeza que sim. vontade de aprender que eles têm. Normalmente, eles não precisam de incentivos para fazer o treinamento, né. É o grupo de alunos que está super disposto para aprender e aquele público que agradece quando você faz o esforço Total. de preparar o conteúdo, né, adaptar um pouquinho. Um pequeno É esforço que você incrível. faz já faz tanta diferença. É verdade. Tá bom, Robert? Me conta aí se Mas eu te ajudei de alguma forma. ainda falando em questão de convencer, né, os alunos, tinha aqui uma pergunta sobre gamificação, né. A Joyce perguntou como motivar sem gamificação, mas, também recebemos algumas perguntas sobre, hã, como utilizar a tal gamificação, né. Você já tirou o seu leque. Mas então, a pergunta é assim: muito se fala sobre gamificação, porém percebemos que ranking de pontuação, badges, essas coisas, né, funciona melhor com crianças e adolescentes. Confirmo, minha filha adora. Uhum. Como fazer um sistema de gamificação que estimule a participação dos colaboradores adultos no jogo? Que número que é essa pergunta? Que eu quero olhar para ela? Aqui estava no número 9, Achei. Tá bom. na lista que eu Perfeito. te passei. Uhum. Eu sou muito visual, gente. Eu sou pouco auditiva. Então eu preciso olhar a pergunta, senão eu não consigo. Então ela fala assim, né? Essa questão da gamificação. Primeiro ponto é, ultimamente, principalmente no ano passado, hoje a discussão virou para o vamos usar o metaverso ou não, né? Mas no ano passado, ou talvez nos 2 últimos anos, até por conta de pandemia e tal, a gamificação virou assim, falando, nossa, tá todo mundo gamificando, tinha curso de gamificação assim na internet. Você piscava, aparecia um pop-up de alguém vendendo um curso de gamificação. Virou meio que moda. E eu, particularmente, eu não gosto muito dessas modas, porque elas começam a pressionar as áreas de treinamento a usar algo que nem sempre funciona para o contexto dela. Gamificação, claro que é incrível, é uma estratégia excelente, não só para crianças e adolescentes, muito pelo contrário. Existe uma pesquisa, eu não vou me lembrar agora a fonte aqui, mas que apontava que a gente tem muito mais jogadoras do que jogadores e de idade já madura, a partir dos 45, 50 anos, né? Então, é meio que um pré-conceito, né, que a gente tem de que só quem gosta de jogar são as crianças, os adolescentes e tal. A gente vê aí Uhum. os gamers, né, são muitas vezes adolescentes. Mas isso não é verdade, os adultos também gostam. A questão é que a gamificação, ela virou tipo, põe pontuação e pronto, gamificou. E isso não é verdade. Para você gamificar uma solução, você precisa usar mais elementos de jogos. Né? O que é gamificar? É você usar elementos de game e pensamento de jogo para uma solução em que a pessoa está aprendendo e não só se divertindo. Que é o game, eu vou para me divertir, né? Se eu aprender alguma coisa, ótimo. E acaba trabalhando, né? Raciocínio lógico, estratégia e tal. Eu acho excelente jogo. Agora, no contexto nosso de treinamento, eu preciso inserir um conteúdo nesse jogo. Então, eu estou gamificando essa solução. E só os pontos não adianta. Talvez eu possa até estar estimulando um comportamento competitivo que não faz sentido, talvez até para um time de vendas, talvez até faça sentido, né? A competição está no sangue deles, muitas vezes. Mas ainda assim, precisa ser uma competição saudável. Não, eu fiz mais pontos que você. Então tem que ter É, mais mas, por elementos exemplo, ali. desculpa interromper, mas, por Uhum. exemplo, não necessariamente para criar competição, né. Por exemplo, eu ouvi falar de um caso da empresa que
resolveu fazer assim, com pontos que os funcionários conseguiam nos cursos que eles faziam, eles conseguiam trocar esses pontos por produtos da empresa, né, aí Sim, já ficava interessante. Então isso. não era para competir, era para conseguir alguma coisa e ainda meio que fazer o funcionário vestir a camisa da empresa, né. Né? Então tem que ter uma estratégia por trás. Seja qual for a estratégia que você quer usar, se é storytelling, né? Tem uma pergunta de storytelling, não sei se vai dar tempo de responder ela, Uhum, mas que também é outra coisa, fala assim, nossa, eu quero um storytelling. E esquece que o storytelling, na verdade, é uma estratégia de abordagem de um conteúdo, né? Não é o storytelling em si que vai resolver. E o storytelling não é contar uma história de introdução e ir para o conteúdo, mas é envolver o conteúdo nessa história, entende? Então, cada vez que sim. surgem essas modas, agora é storytelling, aí vai todo mundo, não, agora é gamificação, não, agora é Todo mundo metaverso, e corre todo mundo para o outro lado, e as pessoas começam a usar a estratégia pela estratégia, né? uhum, Esquece que é uma estratégia, entende? E eu já vi, às vezes, tem aí, né, nós temos os gurus da educação à distância, os gurus da educação corporativa e tal, e eu já vi algumas vezes algumas pessoas falando, não, se você não está usando realidade virtual, uhum, você está por fora, você imagina. Isso não existe. Existe a melhor estratégia para o meu contexto, para o meu público, para o uhum, orçamento que eu tenho disponível. Talvez uma empresa aplique uma estratégia e faça um curso gamificado, dê super certo, porque tem a ver com o público dela e tudo, mas a outra faça do mesmo jeitinho e não dê certo, porque tem a cultura da empresa envolvida, a maturidade das pessoas e da uhum, organização, percebe? Tem muitos elementos que a gente precisa parar de tirar pedido, gente. Quando a gente tira pedido, a gente cai nessas armadilhas. Então o cliente chega para a gente e fala: Nossa, eu fiz um bench numa empresa e lá eles usaram gamificação, então a gente vai gamificar o nosso curso também. E aí você uhum. fala: Ah, sim, pois não, senhor, game, claro, para mesa 2, né? Um game ali para mesa 2. Aí você anota aquilo e vai para. Não tem resultado porque é totalmente diferente, É. né? Você até vai no mesmo fornecedor e tudo, mas não são as mesmas pessoas, não é a mesma cultura, não é o mesmo contexto, não é a mesma maturidade. Então, cuidado com os Exato. modismos. É, ou seja, não é porque todo mundo esteja usando que você também precisa, né, e que se você não colocar a gamificação no seu curso, né, nem por isso que o seu curso não vai dar certo, né, tipo, hã, não é Lembra não lá é da sua aquele mãe. ingrediente. A Ah? mãe da gente não ensinou, a nossa mãe não ensinava pra gente. Se todo mundo. Você falava, Ah, mãe, eu quero ir. Todo mundo foi. sim, Se todo mundo se jogar, você vai se jogar? sim. É a mesma coisa, gente. Exato, exato. É engraçado que essa parte da mãe é internacional. Mãe no mundo inteiro diz a mesma coisa. É Gente, impressionante isso. mãe é um bicho internacional. É tudo igual, só muda o endereço. Mas, bom, sim, seguindo com esse tema de gamificação, realmente acredito que em alguns casos, vale mais a pena, como falei no começo, né, investir em conteúdo, em diferentes tipos de conteúdo, né, para que e tentar, trazer conteúdos diversificados para que o curso fique mais envolvente, para trazer essa atenção do usuário, né. E eu não sei se vocês sabem, pessoal, o iSpring permite tudo isso. Não é verdade? Nossa, olha, puxando aqui no sardinha, mas sim, permite. Aliás, eu ia Eu não compartilhar com falaria se vocês não permitisse. aqui. Não, estava querendo compartilhar com vocês, o nosso e-book sobre diferentes formatos, formatos atuais, né, que estão na moda, mas que estão na moda da forma legal, né. Não é uma modinha, passageira, é Você aquela pode moda usar que o que veio está na para moda. ficar. Não tem Sim, problema mas você usar o que está na moda. Desde que fique bem. Gente, é igual. Vamos falar aqui o português bem claro? Que foi por isso que você me chamou de novo, não foi, Maria? claro. Não é isso? Que eu falo português bem claro. Eu sou gordinha. Vocês estão vendo aqui, eu não preciso, né? Sou gordinha. Eu vou escolher para usar, porque tá na moda, a roupa lá que sei lá, Grazi Massafera usou na novela?
Não vou, gente, não vai ficar bem em mim, entendeu? É limpo. Se você segura, né, o estilo e quer usar, então faça. Mas eu não, para mim não Uhum, vai ficar bem. Estratégia de treinamento é a mesma coisa. Ficou bem no outro, mas pode ser que não caiba aqui, entendeu? uhum. Sim, sim. Vamos pegar aqui mais uma perguntinha do chat, do Pedro. Ele pergunta: e quanto o treinamento é presencial ou blended? E o gestor não quer liberar no horário de trabalho, mas não quer pagar hora extra. Então, gente, o que a gente faz com esse chefe? Deixa eu ver a pergunta dele aqui. Cadê? Tá sublinhada aqui no chat, destacada aqui. Deixa eu ver. Bom, Achou? não achei não, mas tá bom. Olha só, o que que acontece? Talvez esse treinamento não tenha relevância para esse gestor. O que pode acontecer, né? De repente, uma área precisa, o RH precisa treinar as pessoas, mas não sei lá, precisa treinar o público de manutenção. E manutenção fala, poxa, eu tenho as minhas demandas aqui para cuidar, eu não vou parar para, né, liberar as pessoas para fazer o treinamento de RH. Isso não vai me ajudar a cumprir minha meta. Tá bom? Pode ser esse o Hum, motivo, né? Que ele não esteja liberando as pessoas e diga que não vai nem pagar a hora extra. Talvez esse seja um problema de lideranças, conversa entre as lideranças. Cuidado, pessoal, muito cuidado, para você não querer. Eu costumo falar, né, que o DI ele quer colocar uma capa de super-herói e resolver todos os problemas. Então, ele quer encarar todo mundo, ele quer ir lá falar para o gestor, é importante sim, seu gestor. Só que às vezes, dependendo aí da cultura da sua empresa, é uma questão de crachá. hum. Do peso do... É horrível isso? Eu acho horrível. Né? Acho que todo mundo tem que conversar e ter oportunidade de falar. Mas essa é a realidade da sua empresa. Você pode bater lá né, você sendo, por exemplo, analista. Você pode bater na porta do gerente e explicar para ele assim, escuta, tem que pagar hora extra, cara, ele está fazendo curso, o sindicato pede, etc. Você pode. Se a sua empresa não permite isso, você precisa subir essa discussão para que eles conversem entre pares. Começa por aí, tá bom? E mostrar para ele, precisa entender, seja por você ou seja por esse par, né? Ele precisa entender o porquê esse treinamento é importante, se não é para a área dele especificamente, por que é importante para o negócio como um todo. Entende? E aí ele, Uhum. como área que participa dos indicadores e das métricas desse negócio, ele Sim, precisa apoiar essa ação, entendeu? Ele precisa entender isso. Alguém precisa contar isso para ele. sim, sim, verdade, bom ponto. Bom, vamos só pegar aqui mais uma pergunta que também foi feita várias vezes, no nosso formulário, né? O pessoal está pedindo indicação de livros de design instrucional Eu separei e aqui. indicação de cursos, ou outros recursos que você recomendaria para aprofundar os conhecimentos em design instrucional, sem ser cursos de ensino superior. Ótimo. Eu indico o meu curso. Puxei a sardinha para o Spring, agora vou puxar para o meu, para minha brasa. Né? Tem o meu Super curso, apoiamos. tá bom? Acho que a Verônica vai colocar o link aí para vocês, vocês Já podem compartilhou aqui, conhecer. tá aparecendo. Tá? E aí vocês podem conhecer. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no Instagram, a gente conversa, tá bom? Deixa eu mostrar livros para vocês, tá? Eu separei alguns bastante aqui. Deixa eu ver se a câmera pega aqui. Ó. Separei vários. Ó. Olha só, passa mais para aqui, Eu vou fazer o mais seguinte, para eu vou esquerda. postar lá É, no meu Instagram, tá? Mas eu vou comentar desses aqui, os top 3. Sim, Elisângela, sim. Ó, esse aqui, por exemplo, que é o azul, cada um tem o azulzinho que merece, né? Esse aqui, da Andrea Filatro, é o design instrucional na prática. Se você é DI, se interessa pela área, quer desenhar treinamentos, né? Planejar um treinamento de forma consistente, tem que ler esse daqui, tá bom? Ele não é mais tão fácil de achar, mas você acha, e ele vale muito a pena, uma leitura fácil, gostosa. Um outro muito bom também é esse aqui, ó. Informar. Eu tô espelhada ou vocês conseguem ver direitinho? não, tá perfeito, tá perfeito.
Informar não é treinamento. Muito bom também, ele tem uns conceitos muito interessantes que a gente precisa ter no nosso, na ponta da língua para defender até as nossas estratégias de treinamento, tá? Tem um outro aqui que ele não é diretamente ligado à ADI, ou estratégias de treinamento, tá? Mas, que é esse aqui, ó, a arte de fazer acontecer do David Allen, que é sobre GTD. Talvez alguns de vocês conheçam o GTD. E aí, você Bem... conhece, Mariana? Sim, sim, sim. Na verdade, eu até assisti o treinamento dele ao vivo. Ah, eu Olha que estava num legal. evento onde ele estava palestrando, ele estava apresentando o conceito GTD, ele é fantástico, assim. Ah, É muito super bom. É acredita, né? Ele fala com super, luz nos olhos, com brilho nos olhos, é muito legal de é uma ver. metodologia de organização Uhum. e que se aplica muito para a organização de projetos, tá bom? Então, se você tem muitos projetos aí que você lida ao mesmo Vou tempo, anotar pode para ser mim, muito não conhecia que ele tinha esse livro. Vou anotar, vou... bem. Deixa eu escolher só. Ai, difícil, só mais dois. Ó, a gente falou bastante de gamificação, né? Tem esse aqui da Flora, é bem gostosinha a leitura também, tá? Tem esse aqui sobre 6Ds, ainda que você não aplique 6Ds na sua empresa, eu recomendo que você leia, porque ele traz conceitos muito interessantes para você ter embasamento na sua argumentação, tá bom? E por último, esse aqui. Eu vou postar lá no meu Instagram a relação completa para vocês, tá? Com os autores, tudo. Por último, eu vou indicar esse aqui, ó. Produção de conteúdos educacionais também da Andrea Fila. Tá Uhum. bom? Esse aqui é para ter, não é nem para você parar e comprar e ler de cabo a rabo. Ele é um livro de consulta excelente. Ele aborda muitas questões de gestão de projeto, questões pedagógicas, etc. Muito bom. Tá bom? Legal. Ó, E aqui no canto apareceu o Instagram da Suane para que vocês possam seguir e acessar informações sobre os livros e muitas outras dicas, né, de design instrucional. E para encerrar, assim que nosso tempo está acabando, infelizmente passou muito rápido. Nossa, como passa rápido, ó. Quando a gente está em uma companhia legal, né, em uma turma boa, passa muito rápido. Mas para encerrar, eu queria aproveitar o gancho que a Suane fez aqui, respondendo uma das perguntas, né, falando sobre super-heróis, que às vezes a gente acaba vestindo a capa de super-herói, né, e realmente a gente estava pensando internamente sobre essa imagem do super-herói, de superpoderes que a gente acaba tendo como designers instrucionais, né, que cada um de nós tem um superpoder que a gente nem sempre sabe que a gente tem, né. Algumas vezes a gente pensa: "Não, mas sou um mero designer instrucional, o que que eu posso fazer?". Mas cada um de nós tem esses superpoderes e é só questão de descobrir, né, quais são esses superpoderes. Então, Suane, se você puder citar alguns superpoderes só para levantar aqui o moral da turma, só para que todo mundo saia daqui acreditando que eles são verdadeiros super-heróis, que consigam enfrentar o chefe ou o funcionário que não quer fazer o curso de LGPD, né, que não assim, precisam colocar os pontos, de gamificação em todos os casos, em todos os treinamentos, né. Por eu acho favor. que existem alguns poderes, né, alguns superpoderes que o designer instrucional pode desenvolver, tá? Nem sempre vários DIs vão ter os mesmos superpoderes. E isso que é o mágico da nossa profissão. Porque a gente não trabalha sozinho, né? Por mais que você esteja, você tem lá o seu iSpring, e é você quem desenvolve, é você quem faz o roteiro. Ainda assim, não é um projeto solitário. Você vai ter o seu cliente, o conteudista, né? Você vai ter várias pessoas para trabalhar ali com você. Então, um superpoder que, de modo geral, a gente precisa ter é boa comunicação, relacionamento interpessoal. A gente precisa conseguir, em poucas palavras, sintetizar o benefício daquele treinamento. A gente falou de um superpoder aqui, que foi aquele, né, de adaptar nosso discurso, a nossa linguagem para falar com os gestores, não foi? Esse é um superpoder que a gente precisa ter. Então, é como se fosse o cinto do Batman, né? Então, você vai tirando Sim. o superpoder que você precisa usar no momento. Naquela hora, E, sim. e tudo é treinável, tudo é treinável. Ninguém nasce, né?
assim, diferente de medicina, por exemplo, você fala, ai, nossa, desde criança eu sonhava em ser médico, não sei o quê. Ninguém nasceu querendo ser designer instrucional, não é verdade? Gente, Ninguém, nenhum de nós. Nos tornamos aí por conta ah, de um desejo de transformar a educação, por uma paixão em desenvolver pessoas. Então, desenvolva-se, né, nessa sua paixão, nesse seu desejo, nessa sua missão, para alguns é até uma missão, e que vai dar tudo certo. O seu cinto do Batman vai ficar recheado de superpoderes. legal, fantástico. Bom, pessoal, muito obrigada aqui por todas as suas perguntas, pela participação. Eu só vou responder aqui a Daniela, ela perguntou se existe algum treinamento sobre a utilização da ferramenta Spring. Daniela, eu vou pegar o seu e-mail, eu vou entrar em contato com você diretamente, porque agora a gente vai montar uma turma, né, para aqueles que têm vontade de aprender, né, e aí sim eu te chamo para esse treinamento, ok? O Robert também disse que quer saber, ok, Robert, vou pegar também o seu e-mail e entrou em contato, e vamos marcar esse treinamento sim. Já recebemos várias solicitações, para abrir esse treinamento, então, queremos fazer. Sim, Muito bem. perfeito. Ok, show. Pessoal, vou anotar, ok? Vou anotar os e-mails de vocês e vamos montar uma turma. Olha que legal, muito Perfeito, olha. muito Pode bom. ser, Todo pode, mundo sem problema. Vou interessado. colocar todo mundo na lista, pode deixar. Gente, foi Tá bom, muito pessoal. bom estar com vocês aqui hoje, tá bom? Quero convidar Tem vocês comentário? também para ir para o meu canal no YouTube. Toda quinta-feira tem aula aberta. Amanhã eu vou falar, se não me falha a memória, sobre entrevista de trabalho. Amanhã, dia 27 de janeiro. Como é que você se prepara, né? Se estiver aí procurando emprego, mudar de trabalho, como é que eu me preparo para fazer uma entrevista de emprego aí buscando o meu lugar como designer instrucional, tá bom? Tá ótimo, pessoal. Muito obrigada, Soane, por passar essa hora Beijo. conosco. E tem comentários aqui para te chamar mais vezes, ó. Pode me chamar que eu venho. Eu acho que você vai se tornar residente do Clube Spring, é? Olha aí. Pode me Tá chamar, tá bom. bom? E eu vi que alguém comentou a questão lá da pergunta sobre acessibilidade, tal, que está desenvolvendo um projeto assim, pode me chamar lá no Instagram, que eu puder te apoiar, vai ser um prazer, tá bom? E todos vocês também, claro. Tá bom? Perfeito, Beijo, gente. Até obrigada. a próxima. Tchau, Tchau, até a tchau. próxima.